Agora, tratando sobre o pagamento indevido, que está presente no 876 a 883 do Código Civil, é importante a gente entender que o pagamento indevido é um dos modos de enriquecimento sem causa, né? Por isso que ele é vedado pelo Código Civil. Sendo que aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir, né? Está no 876. Isso será possível como uma ação de repetição do indébito também. Com base na tese de que o pagamento ele extingue a obrigação, mas o pagamento indevido cria uma outra obrigação. Então, quando você realiza um pagamento certo, né, um pagamento devido, ele vai extinguir ali as obrigações. Quando você realiza um pagamento indevido, nasce uma obrigação, que é a obrigação de restituir esse valor indevido por aquele que recebeu algo que não lhe era devido, ou por alguém que recebeu, né, algo referente a um negócio que era condicionado e que essa condição ainda não foi alcançada conforme preceitua o 876 do nosso Código Civil, né? Um dos requisitos para a configuração do pagamento indevido é a inexistência de causa para o pagamento, né? Causa essa que deve ser jurídica e ilícita, mas que ela não existe, não existe ali nenhuma causa jurídica lícita para a existência desse pagamento. Então, se a obrigação de restituir ela for oriunda de um pagamento que existia essa condição, né, de um pagamento que era condicional, a mesma ela deverá ser restituída se a condição ainda não foi cumprida, né, conforme a segunda parte do 876 que eu falei para vocês. O negócio ele é munido de condição, essa condição ainda não foi alcançada e a pessoa paga, né, ele tem direito a ser restituído porque não cumpriu os seus requisitos, né, para a existência dessa obrigação de pagar. O ônus da prova, no caso desse pagamento indevido, quem tem o dever de provar, né, é aquele que pagou de maneira indevida. Então, quem paga mal tem que provar, né? Máximo do direito civil, quem paga mal paga duas vezes. Então, você tem que provar que você realizou tudo isso e provar que você realizou esse pagamento indevido munido por erro, né? Então, vai existir aí o Instituto do Erro estudado lá em Direito Civil 2, que é um defeito do negócio jurídico. Então, você pagou porque você tinha uma falsa noção da realidade, você estava movido por erro, né? Quando não podia exigir de você um determinado pagamento, você acabou pagando porque você estava movido por erro. Então, a gente tem espécies de pagamento indevido, né? O pagamento indevido ele pode ser feito por erro quando a existência e extensão da obrigação ou quanto a pessoa que se paga. Então, você pode ter errado em relação à existência, né, ou ao tamanho dessa obrigação. Você pode não existir essa dívida, ou você pode pagar mais do que o que você realmente tinha que pagar, ou você pode errar em relação à pessoa. Você deve para uma pessoa e você acaba pagando para o outro, né? Em se tratando da questão da existência ou da extensão da dívida, a gente diz que é um indébito, né? Porque ou não existia a dívida, não existia uma dívida daquele tamanho. E a questão de errar em relação à pessoa que você deve, a gente chama de indébito ex persona, ou indébito, né, é subjetivo. Quando você erra em relação à existência da dívida ou à extensão da dívida, é um indébito, né, objetivo, porque você erra em relação à objetividade da dívida. Quando você erra em relação à pessoa, você paga para outra pessoa, é um indébito ex persona ou um indébito subjetivo, porque você erra em relação ao sujeito que você deveria pagar, ok? Aquele que recebe, né, de boa fé, ou aquele que recebe esse pagamento indevido de má fé, ele vai ter responsabilidades diferenciadas em relação a isso, né? Aquele que recebe de boa fé, ele é tratado como todo o nosso Código Civil dispõe a respeito das pessoas que agem de boa fé. No caso, ele terá direito aos frutos, né? Poderá até ser indenizado por possíveis benfeitorias, mas ele terá a obrigação de restituir, né, o valor do pagamento. Já aquele que age de má fé, ele será conduzido conforme todo o Código Civil, né, preconiza em relação àqueles que agem de má fé. Ele vai ser
obrigado a restituir o valor e ele ainda terá que indenizar por qualquer perdas ou danos, né, causado àquele que realizou o pagamento indevido. O recebimento indevido do imóvel está estabelecido no 879 e ele fala: se aquele que indevidamente recebeu um imóvel tiver alienado em boa-fé por título oneroso, né, responde somente pela quantia recebida, então ele vai ter apenas que restituir, né? Porém, se ele alienou de má-fé, uma forma que ele recebeu de maneira indevida e já oferece, né, indação pagamento, aliena esse bem de maneira movida pela má-fé, além do valor do imóvel, ele responde pela perdas e danos, né, em relação a essa alienação, ok? Em relação ao pagamento indevido sem direito à repetição, existem alguns casos em que aquele que pagou indevidamente, ele não vai ter direito à repetição. Entre essas situações, a gente pode citar aquele que recebeu, né, como parte de uma dívida verdadeira, ou seja, aquele que recebe, né, ele recebe de quem não deveria receber, mas a dívida existe, né? Porém, ele está agindo de boa fé, emite comprovante de pagamento e o título ele passa a não existir mais. Então, nesse caso, não vai ter como ele cobrar do verdadeiro devedor, porque ele já fez ali um comprovante de pagamento. E aquele que paga, ele deverá entrar com uma ação regressiva contra o verdadeiro devedor. Ou seja, eu tenho realmente um valor a receber, eu tenho um título de crédito para receber. A pessoa vem e me paga, só que eu acho que aquela pessoa realmente deveria me pagar, dou ali um recibo, né, dou a quitação para a pessoa, mas não era aquela pessoa que tinha me pagar, era outra pessoa. Só que quando eu dou ali o recibo, eu deixo de poder exigir, né, de poder cobrar aquele título de crédito, porque já foi dada a quitação daquele título. O que acontece então? Eu recebi movida por boa fé, porque aquela dívida realmente existia. Então eu não posso agora realizar uma cobrança, ou já prescreveu, ou eu já dei ali o recibo. O que vai acontecer? A pessoa que pagou de maneira errada que vai ter que entrar com uma ação regressiva contra o meu verdadeiro devedor, né? Contra aquela pessoa que realmente devia para mim. E ela vai ter que entrar com uma ação regressiva em relação àquele que verdadeiramente deveria ter pagado. Não se pode exigir a repetição no caso da dívida prescrita ou em caso de dívida judicial inexigível, né? Quando a pessoa deixa de poder exigir mesmo essa dívida de maneira judicial. Não terá direito aquele que deu alguma coisa para obter um fim ilícito, imoral ou proibido por lei. Então, a pessoa não tem direito de repetição, ou seja, de pedir, né, a restituição desse valor, no caso dele ter realizado esse pagamento movido por um fim ilícito, imoral ou proibido por lei, ok? Então, são essas as principais estipulações a respeito do pagamento indevido. Importante frisar que o pagamento devido, ele extingue a obrigação e que o pagamento indevido gera a obrigação de restituir esse valor se a pessoa que recebeu está movida de boa fé e de restituir o valor em perdas e danos se a pessoa recebeu movida por má fé, ok?